Rádio Vivo. Rádio Vivo. Itatiaia. Rádio Vivo. Itatiaia. Rádio Vivo. Itatiaia. Joselina. 10h08, hoje terça-feira, dia de conversarmos com o médico homeopata Ivan Coelho Maciel. Bom dia. Bom dia, Zelino. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto importante, impotência sexual. Qual é a definição de impotência sexual, doutor Ivan? Zelino, a impotência sexual pode ser definida como aquele homem que não é capaz de alcançar ou de conservar uma ereção de qualidade suficiente para ter uma relação sexual completa, né? Quer dizer, então a impotência sexual não é só o indivíduo que o pênis não fica erecto, não, né? Vários casos de ejaculação precoce também caracterizam como impotência sexual, porque o indivíduo não consegue manter o pênis ereto para completar uma relação sexual. Existe mais de um tipo de impotência, então? Existem dois tipos de impotência. Existe o que em latim é chamado de impotência generandi, que seria a impotência primária, e depois a impotência coende, que seria a impotência secundária, né? Quer dizer, então o que seria a impotência primária, né? A impotência primária seria aquela impotência geralmente causada por problemas psicossomáticos. Então é sempre dependente de influências depreciativas de origem familiar, né? Influências maternas inconvenientes, né? Restrições psicossociais, origens de dogmas religiosos, né? Envolvimento com atividades homossexuais, né? Experiências passadas dos rapazes com prostitutas que marcam muitos indivíduos, né? Então, essa seria a impotência primária. Agora, na impotência primária, a gente poderia, por exemplo, dar um exemplo assim influências maternas inconvenientes. Então, existe assim casos de mãe muito dominadora que os rapazes vão crescendo e as mães colocam os filhos para dormir na cama, rapazes. E às vezes o pai não está em casa e a mãe faz o quê? A mãe começa a acariciar o pênis do filho, né, e às vezes o filho até ejacula. O que acontece? O jovem ejaculando, a mãe tem um prazer, né, na resposta ejaculatória do filho. E põe na cabeça do menino, do rapaz no caso, o que vai acontecer? Que nenhuma moça será capaz de satisfazê-lo como a sua mãe. Acontece que esse rapaz cresce, casa, quando ele vai ter relação sexual, ele lembra disso. Então ele tem bloqueio, lembra da mãe dele e tal, e não consegue ter relação sexual. Outras vezes tem uns problemas religiosos, né? Os indivíduos, por algumas religiões, dizem que o indivíduo não pode ter relação sexual, não pode masturbar. O que acontece? Então o indivíduo casa com a cabeça cheia de é pecado, não farás, né? Quer dizer, vai para a lua de mel, vai ter uma relação e está sempre com tabus na cabeça. Doutor Ivan, isso que foi dito agora com relação ao relacionamento da mãe com o filho, isso é uma coisa normal, não? Uma coisa comum? Não, isso não é comum, né? Isso seria um desvio de personalidade da mãe, né? Quer dizer, essas mães dominadoras, né? E os filhos muito obedientes, né? Quer dizer, o filho é muito obediente, então ele tem que obedecer à mãe. A mãe obriga a obedecer. Não é uma coisa comum. Agora, só o fato dos meninos dormirem na cama das mães, né? E verem os pais tendo relação, já cria traumas passados, né? Inclusive, semana passada nós falamos sobre frigidez e agora impotência. Quer dizer, da mesma forma que cria a frigidez na mulher, cria a impotência no homem, né? Agora, um problema importante, Zelino, é o seguinte, nessas causas de impotência primária, né, que tem dois tipos de impotência, a primária e a secundária. Então você veja bem o seguinte, às vezes o indivíduo é bem casado, está magoado com a esposa e tenta ter uma relação sexual. O que vai acontecer? Então ele, em pleno vigor de uma mágoa, né, essa relação sexual está condenada ao fracasso. Quer dizer, agora os homens não se permitem um fracasso sexual, né? Eles acham que o homem que é homem não pode perder nenhuma oportunidade, né? Tretou, relou, pau comeu, né? Então o que acontece? Ele aceita o relacionamento sexual, apesar de todas as mágoas, né, no que fazem muito mal, e são surpreendidos pela recusa do pênis em participar desse equívoco. Por quê? Porque o pênis sempre tem razão. O pênis só participa das festas em que ele é convidado, né, e que se sente absolutamente à vontade. Não adianta tentar impor nada ao pênis, porque ele é anarquista por vocação. E se rebela contra qualquer tipo de ordem, né? O pênis tem razão. Interessante isso. Dona Ivan, na sua opinião, qual é o sexo frágil? É o masculino ou o feminino? Bem, na cabeça de todos nós que ainda somos da era machista, para todo mundo o sexo frágil é a mulher, né? A mulher é mais fraca, a mulher não pode sair depois das 10 horas da noite, não podia, né? Agora pode, né? Então, veja bem você. Qual é o sexo mais frágil?
Eu vou deixar a resposta para o final. Eu vou só dizer, eu vou fazer um comentário aqui para nós entender bem isso. Quer dizer, o homem precisa de aprender que ele não consegue comandar o pênis, né? O pênis, o centro psíquico, não é machista, né? E ele não é governado por preconceitos, né? Então o que acontece? Qualquer tentativa autoritária, né, de comandar o pênis, o homem está fadado ao fracasso, né? Então o que acontece? O pênis é sempre governado pelo bom senso. Então veja bem, quando o homem, esses homens aí mulherengos, um dia ele tem uma mulher aqui, outro dia tem uma mulher ali, o que vai acontecer? A razão se descontrola, ele se envolve com tudo. Mas o pênis não, né? O pênis age com bom senso. Então o que vai acontecer? É que o indivíduo, quando ele leva esse problema para o lado do machista, né? Então o que vai acontecer? Ele vai ter uma catástrofe. O que acontece? Isso mostra bem a fragilidade masculina quanto a esse aspecto da vida. A impotência é o tendão de Aquiles de quase todos os homens. De modo que esse problema desmonta todos os homens, a personalidade deles. Então, no fundo, do ponto de vista sexual, o sexo frágil não é a mulher. O sexo frágil é o homem. Interessante isso. Dorival, qual é o tratamento para a impotência sexual? Rosalino, a impotência sexual, o tratamento é um tratamento muito complicado. Veja você. Então, o que o médico ou terapeuta vai fazer no caso do tratamento como existe a impotência sexual, tem também outras causas, as causas orgânicas, né? Que são causas que dependem de 95% das causas são psicossomáticas e 5% das causas orgânicas. Mas veja bem, nas causas psicossomáticas, que são a maioria, a principal contribuição do médico é convencer o homem que você não pode ensinar o homem a ter uma ereção da mesma forma que você não pode ensinar uma pessoa a respirar. Quer dizer, o homem não tem jeito de controlar, de ser ensinado, falar assim, não, agora o meu pênis vai subir, agora o meu pênis não vai subir. Isso, ele não consegue controlar essa emoção. Da mesma forma que ele não consegue controlar a respiração. Então, o fator terapêutico notável que o médico ou terapeuta deve ensinar ao homem perturbado, né, é que homem algum pode controlar a ereção. Então, o homem impotente, né, ele tem que negar ou neutralizar inúmeras influências psicossomáticas que agravam a crise da sua disfunção sexual, né? Quer dizer, se ele teve esse problema com a mãe, ele tem que negar isso, que é difícil ele negar, né? Se ele teve um relacionamento homossexual, também é difícil ele negar isso. Então, o que acontece? As 3 principais metas de tratar a impotência sexual pelo médico, terapeuta ou psicoterapeuta, geralmente seriam uma terapia de casal. Seria eliminar os temores da mulher e do marido, né, do desempenho sexual do marido, reorientar o padrão involuntário de comportamento para que ele se torne um participante bem afastado do seu costumeiro papel de espectador e aliviar os temores que a mulher tem do desempenho sexual do marido. Agora, e o tratamento dessa impotência que o pessoal consulta, né, Zalino? Hoje tem os sexólogos, os andrologistas, né? E já tem o tratamento, por exemplo, o indivíduo às vezes tem a artéria do pênis entupida, então já faz ponte safena, né? Para o pênis subir, né? Da mesma forma que existe o tratamento com balão, né? Quer dizer, o indivíduo é colocado na cavidade peniana um balãozinho que tem uma bombinha que insufla o pênis na hora que ele tem a relação sexual. Bem, esse seria o tratamento cirúrgico, né? E não o tratamento psicossomático. E na homeopatia, existe tratamento para esse problema? Bem, a homeopatia, o tratamento da homeopatia, da impotência com a homeopatia, pode não dar bons resultados, porque o tratamento isolado da homeopatia, do homem só, sem a mulher associada, quer dizer, é necessário às vezes uma terapia coadjuvante para se tratar. Agora, como a homeopatia é uma medicina psicossomática por excelência, né? Quer dizer, ela tem resultados, por quê? Sem agredir as pessoas, né? Porque hoje é muito comum, né? O homem se sente impotente aí com 50 anos, ele vai na farmácia, fala baixinho pro farmacêutico: ô fulano, eu tô fraco aqui. Aí ele dá para ele Durateston, dá Proviron, que são hormônios masculinos, né? Que como se fosse melhorar o seu desempenho, né? E esquecendo dos efeitos colaterais dos hormônios, né? Agora mesmo tem aquela propaganda do Tonoquem, né? Nós já conversamos nisso aqui. A mulher aparece, o camarada aparece com uma flor assim, de repente a flor murcha, né? O Sr. Raimundo está impotente, tome Tonoquem e ele vai melhorar a sua potência. Quer dizer, não seria muito simples, seria muito simples, né? Agora, a homeopatia não é soberana para tratar disso, porque apesar da homeopatia entender o indivíduo como um todo, tentar relacionar as coisas passadas, suas angústias, seus temores, as suas ansiedades, né? Tentar fazer um retrato do passado da pessoa, né? Chama biopatografia da pessoa, né? Quer dizer, mas o médico homeopata tem que ter muita humildade para dar uma contribuição com sua medicação.
Porque a medicação da homeopatia vai revitalizar o indivíduo com a sua energia vital, tentando reequilibrá-lo nessa situação de extrema delicadeza e de grande frustração que é a impotência sexual. Doutor Ivan, existe uma faixa de idade para esse problema? Bem, não existe faixa de idade. O psicossomático não tem idade. Um indivíduo pode ficar impotente aos 20 anos, aos 30 anos, né, aos 40 anos, aos 50. Quer dizer, o indivíduo pode ter uma fase... Ele pode... O homem, ele pode ter uma atividade sexual normal até 70, 80 anos. Agora, o problema psicossomático é que é o pior. Agora, nessa fase de idade, Zelinho, entra aqui o seguinte, essas causas secundárias da impotência, né? Então, por exemplo, tem indivíduos que têm angina, né? São infartados, têm enfisema pulmonar, o que acontece? Então, são doenças limitantes, né? Quer dizer, o indivíduo tem medo, ele sabe que o exercício físico faz com que dê a dor da angina. Então, ele evita ter relação sexual por isso, né? Outras vezes, um indivíduo, por exemplo, um indivíduo que bebe, né? O álcool em pequenas doses estimula, em grandes doses é impotente. Outro problema no homem adulto que leva muita impotência são os medicamentos para pressão arterial, principalmente o Aldomete, né? Quer dizer, os medicamentos que tiram a fome, né, tipo Inibex, Moderex, os antidepressivos, os antidepressivos, né? E também a cirurgia de próstata, há um consenso leigo, né? O homem da meia-idade, de 60 anos, que precisa de operar de próstata, o que acontece? Ele escuta um companheiro dele que já foi operar de próstata, e ele, por uma razão qualquer, a potência sexual diminuiu. Então ele fica achando que foi a cirurgia de próstata que fez isso. Então ele fica com medo, né? Outra doença também que é muito comum na meia-idade é a diabetes, né? Então a diabetes também leva muitas vezes à impotência. E a grande causa, que é muito rara, seria a obstrução do pênis, da artéria do pênis, que seria a arteriosclerose, que dá tanto no coração, na cabeça e também na artéria do pênis. Nós temos aqui algumas perguntas de ouvintes. Vamos responder? Vamos, Zé. Eu gostaria então de pedir um intervalo comercial antes, para daqui a pouquinho a gente continuar falando. São 10h20 agora em Belo Horizonte. Agora, a Serenata é o maior shopping de instrumentos musicais da América Latina e faz a maior promoção. Pianos Esenfelder, órgãos Gambit, violões Flat Ovation, Giannini de Jorge Rei. A Serenata, Olegar Maciel 159, pertinho da rodoviária. Shows, comidas típicas, artesanato e muita animação. Divirta-se na 15ª Feira da Paz. As pessoas carentes agradecem. De 12 a 15 de julho no Parque da Gamileira. Promoção Servas. Os novos tempos exigem mudanças. Novo cheque Caixa Alta Minas Caixa. Ah, muito mais bonito. Olha só o meu Caixa Alta. Nos novos tempos, você acontece com o novo cheque Caixa Alta Minas Caixa. A sua nova identidade. Minas Caixa, o seu banco de confiança. Entre no forró de preços baixos do Varejão das Fábricas. Linho 2 larguras, todas as cores em peças, 598 metros. Brim Santista, 2 larguras tapé, Solasol, similares em peças, 398 metros. Bancão de sedas Werner Brasil, 1 e 2 larguras, ofertão, 490 ao metro. Varejão das Fábricas, Savassi, São Paulo, Afonso Pena, Oiapoque, Caetés e mais 8 lojas na Grande BH. Crédito Arruda ajuda e informa a hora certa. 10h21 em Belo Horizonte. Nesses tempos de tanto cuidado, cada cruzeiro tem de ser bem gastado. Por isso, toda senhora experiente faz a escolha previamente. Compra onde a facilidade é a maior da cidade. 3 vezes sem entrada. Uma mordomia. E a família se veste com total alegria. Nem precisa dizer quem dá tanta ajuda. Só pode ser o nosso Crédito Arruda. Crédito Arruda. Moda de inverno em 3 vezes sem entrada. A Copa em 1 minuto. Você ligado com a emoção. Patrocínio BMG. Experiência de quem sabe lidar com o seu dinheiro. 3 horas da tarde, 22 minutos e meio no país da Copa. Depois de um dia de folga, recomeça hoje o 14º Campeonato Mundial de Futebol. Às 3 horas da tarde, hora do Brasil, 8 da noite aqui na Itália,
Jogam em Nápoles, Itália e Argentina. A arbitragem do francês Michel Vaudrot. O time da Argentina é escalado desde anteontem. Só que o treinador da Itália não acredita que os argentinos confirmem o time antes anunciado por Bilardo. Vittini acredita que a Argentina está fazendo um bluff e que não jogará realmente de forma tão ofensiva como sugere o seu time. É por isso que a Itália não está ainda confirmada para o jogo de hoje. Há, no entanto, a possibilidade de Virkovo, do zagueiro, ser escalado para especialmente marcar a Maradona. Vidi Gonzer, da Itália, apoio Celti, Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo. Se você está querendo segurança, rentabilidade e liquidez para o seu investimento, você só tem uma opção: Banco BMG. São anos de tradição e confiança e a experiência de quem sabe lidar com o seu dinheiro. Suas compras você deve se lembrar. No EMA você sempre vai lucrar. E qualidade, economia, na batalha dia a dia, fazendo o seu dinheiro render mais. No EMA o melhor é sempre pra você. O deputado Irani Barbosa convida. Quero que você Vem aí a 7ª festança do Arraiá Venda Nova, dia 5, 6, 7 e 8 de julho, na Avenida Vilarinho, em Venda Nova. Barraquinhas, comidas típicas e shows com Trio Primavera, Voz do Pantanal e Irmãs Galvão. Existem momentos. Donizete, Fernando Ângelo e Banda Mutações. Venha curtir esta festança a partir das 7 da noite, dia 5, 6, 7 e 8 de julho. Insistiu, Esquilate, cruzou, cabeçada, gol! Esquilate! Gol! Ouça nesta terça-feira pela Itatiaia, 2:30 da tarde, direto de Nápoles, Argentina e Itália, pela Copa do Mundo, com Vidi Gonzer e o primeiro time do rádio. Patrocínio Cerveja Antártica, Centro Óptico, Premo Construções Pré-Fabricadas, Crede Real, Casa do Rádio, Loteria Mineira, ACN, Associação Cristã de Moços, Orguel, Distribuidor Norton, Consórcio Mesbla, Vinho Dom Bosco, Distribuidora Éden e Comercial Rena, na Ceasa. Último rodada! Apoio, Contagem é ação, Prefeitura trabalhando, Prefeitura de BH, o importante é você participar. E Celti, Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo. A Rádio de Minas da Copa. 10h26, nós estamos conversando com o doutor Ivan Coelho Maciel. Doutor Ivan, qual é o remédio para o ouvinte ouvinte Marlene? Pergunta da ouvinte Marlene. Existe remédio para a psoríase? Marlene, existe remédio para psoríase, só que não existe remédio assim para me te falar pelo telefone, porque a psoríase tem vários tratamentos de homeopatia. Porque a psoríase, o que é a psoríase? Psoríase é uma doença que dá nos cotovelos, dá nos joelhos, que sangram, né? E tem uma influência psicossomática muito grande. Então, o tratamento da psoríase na homeopatia, quer dizer, ela tenta melhorar a Marlene inteira. Então, não adianta eu te falar um remédio, tem 10 ou 20 remédios, de acordo com a sua característica pessoal. Carlos da Cachoeirinha pergunta o seguinte. Primeiro, ele diz que tem cálculos renais há 2 anos. O diagnóstico apontou fosfato amoníaco magnesiano. E, de acordo com os médicos, ele vai ter que operar. Ele pergunta, será que existe um remédio na homeopatia? Ô Carlos, o problema do cálculo renal é o seguinte. Dependendo do tamanho do cálculo renal, se o cálculo renal estiver encravado no ureter, com certeza você vai ter que operar. Porque senão o que acontece? O seu rim vai inchar e mais tarde você perde o rim. Agora, se de acordo com a radiografia e a urografia que você fizer, o cálculo renal for pequeno, né, o que acontece? A homeopatia pode ajudar você a expelir esse cálculo. Agora, independente da homeopatia, existe também agora o outro tratamento que seria o bombardeamento dos cálculos por raios laser, né? Isso já existe também no Hospital Felício Roxo e me parece no Hospital Mater Dei. Mas a homeopatia tem muito recurso para quem tem cálculo renal. Agora, tem que ter cuidado. Porque senão você vai tratar com um homeopata aí e o indivíduo não sabe dessas coisas que eu estou falando, o cálculo está encravado, você vai tratando, de repente você perde o rim sem saber por quê.
Dona Lúcia liga de Pará de Minas pedindo um remédio para queda de cabelos. Ah, esse remédio eu já falei no telefone aqui, vou falar de novo. Fluoric ácido C6, fluoric ácido C6 e fosfórico ácido C6. Glóbulos. Fluoric ácido C6, fosfórico ácido C6. 3 glóbulos de manhã, 3 glóbulos de noite cada um. Pode usar indefinidamente, não tem nenhuma contraindicação. Então vem aí a pergunta. Isso é para cabelo que está caindo ou depois que caiu ele volta a nascer? Bem, não, esse é o cabelo que está caindo. O cabelo que já caiu, esse aí é difícil. Isso aí às vezes, é o que às vezes se chama, por exemplo, o indivíduo que é careca mesmo, às vezes é constitucional, genético, então aí ele não vai conseguir fazer o cabelo crescer. Aí ele teria que fazer um implante de cabelo, né? Essa pergunta aí foi bem colocada, quer dizer, isso é para o cabelo que está caindo, não é para quem já está sem cabelo, né? Ok. Bom, já que falou em glóbulo, a dona Ione pergunta como se usa o glóbulo. Ela tem hábito de usar somente gotas no tratamento homeopático. Cada glóbulo tem quantas gotas, é o que ela pergunta? Ah, exato. Na homeopatia é o seguinte, habitualmente não é arbitrário, não. Geralmente um comprimido equivale a 3 glóbulos, que equivale a 10 gotinhas ou a 10 gotas. Então é o seguinte, só estiver usando gota, a senhora vai usar 10 gotinhas. Só estiver usando comprimido, é um comprimido. Só estiver usando glóbulos, seria 3 glóbulos. Agora, os homeopatas antigos preferem usar gotas, que eles acham, há uma teoria que as gotas são mais eficientes. Mas na verdade não tem nada provado. Quer dizer, tanto faz você usar o glóbulos, como o comprimido, como as gotas, que é a mesma coisa. Só que tem uma diferença. Para menino, o glóbulo é melhor. Para adulto, às vezes, o comprimido é melhor. E para gente mais velha, a gota é melhor, porque o indivíduo toma vários remédios num copo d'água e sem nenhum problema. Vera, que mora no Barreiro, quer um remédio para alergia respiratória e dor no estômago. Ela diz que tem gastrite. Vera, alergia respiratória é complexa. Então a gente tem que analisar que tipo de alergia respiratória. Não tem jeito. Às vezes as pessoas ligam para mim e me perguntam assim, doutor, eu quero um remédio para isso, eu quero um remédio para aquilo. O dia você me ligou pedindo um remédio para impotência sexual, Zelinho. Você me ligou, nem sabia que eu ia falar sobre isso aqui. Então é difícil, porque a homeopatia não tem essas mágicas igual o pessoal acha, não. A homeopatia tem limites e tem contradições também. Não é só sucesso, não. Tem dificuldades. Então, eu não posso dar um remédio para alergia respiratória. Por quê? Tem vários remédios, eu tenho que analisar que tipo de alergia, se é de dia, se é de noite, se é com frio, se é com chuva, né? Se é no sábado, se é no domingo, se é no inverno, se é na hora que você está com raiva. Então, eu tenho que modalizar a pessoa para dar o remédio, eu tenho que tratar da pessoa que tem alergia respiratória e não da alergia respiratória da pessoa. Agora, para gastrite eu posso te dar um remédio, Robínia C6, 3 bolinhas no almoço, 3 bolinhas de noite. Maria da Conceição, do Barra Ipanema, diz que tem alergia a mofo e poeira e quer saber do tratamento na homeopatia. Bem, é exatamente complementando a pergunta dessa menina que me perguntou antes. Quer dizer, quando a pessoa tem uma alergia respiratória, além de você tratar da pessoa, por exemplo, no caso aí, às vezes a gente manda fazer a vacina da poeira. Só que não é vacina de aplicar injeção, é vacina de beber, né, da homeopatia. Então a gente teria que fazer uma consulta com um médico da sua confiança de homeopatia, preferencialmente, para quê? Para ele fazer com que você melhore a sua qualidade de vida sem tomar esses remédios alopáticos que melhoram as alergias respiratórias, só que elas voltam todas com certeza. Dona Amélia, do Baixo São Cristóvão, quer saber o que é displasia mamária e demais, se existe tratamento na homeopatia. Dona Amélia, displasia mamária são pequenos carocinhos que a mulher tem no seio. Então, às vezes a mulher tem 5 de um lado e 10 do outro. O que acontece? Então, às vezes ela vai no ginecologista, ela tem um carocinho e ele, com muita razão e com muita propriedade, às vezes mesmo sabendo que é displasia mamária, fica com medo de ser um câncer e tira o carocinho, faz o exame de laboratório e vê que não é câncer. Bem, agora, como é que a homeopatia trata displasia mamária? Trata, eu já tratei vários casos. Quer dizer, a primeira coisa, a mulher tem que fazer uma mamografia, já ir no consultório com a mamografia pronta. E o homeopata, ele vai examiná-la e vai dar o remédio de acordo com as suas características. E também fará um controle de 6 em 6 meses, porque qual o câncer mais temível da mulher? É o do útero e das mamas. Terezinha, do Padre Eustáquio, tem dores de estômago há 3 meses. Diz que o médico pediu ultrassom e ela tem medo de fazer e quer saber se pode consultar a homeopatia. Ô, Tereza, quem tem dor de estômago não adianta fazer ultrassom, né? Porque o ultrassom o estômago é oco. Então, para saber alguma coisa de estômago, tem que fazer ou radiografia ou endoscopia, que é aquele tubo que coloca na boca para olhar o estômago.
Ultrassom, o que o ultrassom vê de a barriga? Ele vê o pâncreas, vê o fígado, vê o rim, vê se tem cálculo no fígado, vê que tem cálculo na vesícula, vê se o baço está grande, se o pâncreas está grande. Quer dizer, o ultrassom não é indicado para indivíduo fazer algum diagnóstico de doença do estômago. Agora, a homeopatia, vai ter um dia que nós vamos falar sobre estômago aqui, sobre doenças do estômago. Agora, a homeopatia realmente tem bons resultados com o tratamento de estômago. Por quê? Porque as doenças de estômago são geralmente psicossomáticas, né? Então, se você quiser consultar com um médico homeopata, eu acho que nós aqui em Belo Horizonte temos uns 200 médicos homeopatas. Eu tenho certeza que você não vai perder, que você vai ser bem feliz. Doutor Ivan, Cida é uma pessoa que mora na Lagoinha. Diz que o marido dela come desbragadamente. Pergunta se existe algum remédio para isso. Para comer muito? É. Bem, o marido que come muito, né, tá igualzinho aquela pergunta do estresse que aquele camarada fez aquele dia, né? Ele perguntou se comer muito dava estresse, né? É verdade. É o contrário, quer dizer, o estresse é que leva a comer muito. Quer dizer, um sujeito que come demais, quer dizer, na homeopatia não tem remédio contra a fome, A homeopatia é tudo a favor, né? Só tem remédio a favor, não tem nada contra. Então, todo remédio que fala que é de homeopatia, que está tirando a fome, não é de homeopatia. Agora, teria que analisar, né, Cida, esse caso aí do seu marido, para ver, né, o que está acontecendo, né? É verdade. Elizabeth pergunta o seguinte: se a homeopatia tem remédios para doença venérea, para problemas de cancro mole? Bem, a doença venérea é um dos estigmas da humanidade, né? Então a homeopatia explica a doença venérea como se, quer dizer, as grandes doenças seriam as doenças que seriam passando de pai para filho, que seriam as gonorreias que foram passando. Então, existe tratamento para o cancro mole. O cancro mole que existe cancro duro, que seria a sífilis, né? E o cancro mole, que seria como um indivíduo tem assim uma cristazinha na cabeça do pênis, né? Então existe tratamento, né? Quer dizer, o cancro mole é como se fosse uma verruga na cabeça do pênis. Existe tratamento homeopático. Alopaticamente, os farmacêuticos aí, eles mandam pingar podofilina, né, que queima, né? E é um perigo, que você vai queimar a feridinha e pode queimar a mucosa do pênis, que é uma das partes mais sensíveis do corpo humano, que são as mucosas, né? A perguntinha final da Dona Maria de Sabará. Tem 48 anos e quer saber se ficar sem manter relações sexuais faz mal à saúde. Dona, como é que ela chama? Maria. Dona Maria, essa pergunta é controversa, né? Porque é o seguinte, depende muito do seu estado de espírito e depende muito de como está a sua vida, né? Se fosse assim, os padres, né, as irmãs de caridade que fazem voto de castidade, tá tudo passando mal, né? Quer dizer, que teoricamente eles não têm relação sexual. Então, a Dona Maria deve ter o quê? Ou a senhora tem que ver se a senhora está com um problema com o seu marido, né? Ou se a senhora está assim com uma falsa frigidez, né? Quer dizer, aquele assunto que nós falamos semana passada, frigidez. Ou seu marido está impotente. Agora, existem teorias fisiológicas, né, biológicas, que a falta da relação sexual, da afetividade, né, do orgasmo, tanto masculino como feminino, que faz mal à cabeça. Existe isso. Tanto que existe também aquele conceito antigo, né? Quem já estudou no seminário sabe disso, quem estudou no colégio de padre, que eles diziam que os padres punham nitro na comida, né? Para os meninos não ter ereção, né? Para os meninos masturbar menos. Né? Então você já ouviu falar nisso, né? Por um remédio chamado nitro, né? Agora, internato de escola, exato. De seminário. De polícia, né? De prisão, né? É verdade. Exatamente. Quer dizer, então, dona Marlene, dona Maria, né? Eu acho que faz mal, mas só precisava de consultar. Ou fazer uma consulta homeopática, ou fazer uma consulta psicológica, psicossomática com um psiquiatra, né? Ou com um psicólogo, para estudar o que está havendo com a senhora. Porque às vezes a senhora não tem vontade mesmo, faz parte da sua natureza, né? Tem as pessoas que têm a natureza diferente da outra. Doutor Ivan, tem a próxima terça, né? Rosalinha, vamos dar o endereço novo aqui? Ah, sim, claro. Eu vinha falando aqui que ia mudar, então a partir do dia 6 de julho, o meu consultório vai ser na Avenida Cristóvão Colombo, 550, sala 408, telefone 273-2434. Avenida Cristóvão Colombo, 550, sala 408, telefone 273-2434. Isso a partir do dia 6, então eu devo atender mais vezes por semana aí. Agora, quem quiser falar comigo fácil também, tem um telefone de Sete Lagoas, muita gente liga para mim, 921-7244.
Eu estou às ordens para esclarecer qualquer dúvida. Antes de terminar, doutor Ivan, uma pessoa pediu para repetir o nome do remédio para queda de cabelos. Ah, perfeitamente. Fluórico ácido, C6. E fosfórico ácido, C6. Né? Pode ser glóbulos ou comprimido. Se for comprimido, é um comprimido de manhã, um comprimido de noite. Se for de bolinha, 3 de manhã e de noite. Agora, isso é como o Zelino falou aqui, perguntou. Isso é para o cabelo que está caindo. Não é para quem já caiu o cabelo e que quer nascer o cabelo de novo. Isso aí não tem jeito, né? Quer me matar de tristeza? Que barato. Até a próxima terça, né? Até a próxima, Zelino.